Vamos dar início aí devagarzinho à nossa incursão de hoje, a nossa aproximação. Então, são 4 aproximações, vamos pensar assim, né? Nós fizemos uma aproximação do conceito, como surge o conceito Yoga Malandro, na primeira aula. Fizemos uma aproximação dos estudos no qual o Yoga Malandro veio surgindo para mim, né? Nos encontros com yogis, yoginis e yogas no Brasil, da América Latina para cá, né? Hoje a gente vai entrar na América Latina, claro, a gente se concentra no Brasil. Eu percebi que as, é, as formas de classificação dos yogas não cabiam para nós. Então, qual que são as formas de classificação que chegaram para nós da invenção do yoga moderno? Vimos isso ontem, né? Yoga moderno, os yogas modernos foram inventados assim como todos os yogas. São invenções. Pensar, tipo, esse é Mantra Yoga, esse é Bhakti Yoga, esse é Hatha Yoga, esse é Raja Yoga. Não dá conta. Não dá conta. Não dá conta para pensar os yogas que surgem após o transplante desses yogas modernos da Índia para outras sociedades, outras geografias, outros coletivos, no qual não tem nenhum tipo de lastro hinduísta. Acho que esse é o ponto que nós fechamos ontem, né? Então, explicar a mística do Samadhi, o poder espiritual dos asanas, pranayamas, kriyas, estou lendo do livro Yoga Malandro, né? Uma passagem. Não era mais algo exclusivo de um ascetismo iógico, mas investigado e questionado por novos agentes. A partir do yoga moderno, então, período ali de colonização da Índia pelos ingleses, movimento de renascença indiana, intelectuais indianos pensando o povo indiano cresce, ou pelo menos eles entendem crescer, o nacionalismo indiano, que vai culminar na sua independência em 47, novos agentes surgem no transplante do yoga para outras sociedades. Cientistas, coachings, certo? É, é, o clero, né, protestante, cristão católico. Olha aí o padre Dechanet, um francês que aproxima o yoga do cristianismo, né? É ele que diz que Jesus era um grande yogi, coisa no qual Hermógenes também absorve isso. Quem faz essas primeiras aproximações com o cristianismo são os próprios indianos, porque eles são colonizados pelos protestantes, lembra disso ontem? Mas, quando é transplantado, o yoga ou qualquer outro fenômeno transplantar de uma cultura para outra, precisa encontrar lastro na cultura onde vai ser transplantado. Ao contrário, por exemplo, do budismo no Brasil, que foi transplantado para cá pelas mãos dos próprios budistas, em geral da colônia imigrante japonesa, vai ali, por exemplo, em São Paulo, na Liberdade, e interior também, o yoga não chega na América Latina pelas mãos de swamis, de mestres yogis, de brahmanes hinduístas. Na Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai para São Francisco, cara, há ashrams ali, mas construídos pelos próprios indianos hinduístas, certo? Está lá o Swami, um quartozinho do Swami, já faleceu, mas está ali o quartinho dele. Se pensar no taoísmo, a mesma coisa. Mas no yoga, não. O yoga é transplantado na América Latina pelas mãos de, basicamente, 4 personagens muito mais ligados ao afeto mística esotérica europeia, martinismo, maçonaria, Rosa Cruz, teosofia, do que um clérigo, né, um sacerdote conhecedor, né, das suas escrituras. São líderes carismáticos, mas não necessariamente alguém iniciado numa escola, numa tradição iógica. Então, além disso, cientistas,
e outros começam a adentrar no campo espiritual do yoga. Tanto que yogis adoram ver as suas escolas, tradições, práticas serem traduzidas pela ciência biomédica, não é? Yoga para dor de cabeça, yoga para pacientes cuidadores de mal de Alzheimer, yoga para depressão, ansiedade, yoga que ativa áreas do cérebro, meditação aumenta número de neurônios do córtex pré-frontal, ele libera serotonina, dopamina, noradrenalina, diminui cortisol. Nós do yoga adoramos essas aproximações cientificistas. Isso é bastante curioso, porque, em geral, a ciência surge, se pensar, como nós dissemos ontem brevemente, no período de iluminismo, renascimento europeu, a ciência surge para desmistificar uma Europa envolta na magia e na mística católica. Olha que interessante. A ciência, no século XX e século XXI, tem legitimado práticas espirituais como terapêuticas e como yoga. Não é interessante isso? A ciência, ao invés de desmistificar o yoga, vem ajudando yogis e yoginis modernos e contemporâneos, mas sobretudo os modernos, Vivekananda, Shivananda, Yogananda, Kuvalayananda é um grande nome disso, a criar novos mitos, a inventar novos yogas. E é daqui que a gente parte para a nossa aula de hoje. O encontro da ciência com o yoga vem ajudando yogis a construir novos mitos. Por exemplo, nós falamos isso na primeira aula, que é chatear um professor, uma professora de yoga, amiga sua, ou amigo seu, você fala assim, cara, você não pratica yoga, você não faz meditação, você está mó estressado, não é? Porque o estresse ganhou um valor dentro do campo espiritual em desenvolvimento e yógico mundial. A gente também pode pensar que, através de uma reforma social, política, cultural e religiosa, os indianos da Renascença, aqueles que vão construir os yogas modernos, buscaram construir e expor ao mundo uma perspectiva mais secular e laica do yoga. E aí, a aproximação com a ciência. Alguns yogis, por exemplo, odeiam a aproximação do yoga com a religião. Não, yoga não é religião. O yoga gira em torno de líderes carismáticos, tem livros que são perfeitos em si mesmos, chamados de sagrados, como Vedas, Vedanta Advaita, Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika, Gyananda Samhita, Shiva Samhita e tantas outras escrituras, Bhagavad Gita. Não são textos científicos. Ah, mas eles são filosóficos. Claro, todo texto tem uma filosofia por trás. Mas faz o seguinte, na próxima aula do Vedanta Advaita, que você está inscrito aí, levanta a mão e fala assim, olha, esse sutra aí, 4, eu acho que não tem nada a ver. Você vai ver o esculacho que você vai levar, ou a retórica que os brasileiros utilizam pela experiência da religião espírita kardecista, você não tem um nível espiritual suficiente para compreender completamente essa sabedoria ancestral desse sutra. É um famoso somebody love, o turnaround, o Rolando Lero, para quando você diz que não está entendendo essa filosofia. Por quê? Porque não é filosofia, são textos dogmáticos. Dá para ler o Yoga Sutra de forma não dogmática? Claro que dá. Eu tenho 2 trabalhos aí, 2 cursos que eu leio o Yoga Sutra por uma perspectiva filosófica. Mas, cara, quando chega no capítulo 3, que é a hora que bate o que Patanjali tomou no capítulo 1, tiozão, para tu explicar o Siddhi de forma filosófica, rapaz, como é que tu vai explicar o Samyama no umbigo que o Yoga Sutra diz que você vai conhecer, vai ter conhecimento da anatomia e da fisiologia do corpo humano? Meu amigo, você tem que trocar ideia com o meu irmão, que é pai de santo, para compreender isso, sem se aproximar da mediunidade. E isso não é menor, pelo contrário, eu acho que se aproximar da mediunidade para explicar o Siddhi torna ele muito mais palatável e compreensível, sobretudo para uma comunidade brasileira construída em meio a patuás, encruzilhadas, mandigas e macumbas. Então, Vivekananda e não yogis ocidentais que deturparam o yoga são os que primeiro começam a desvincular os yogas
da perspectiva filosófica religiosa do hinduísmo. Ele começa primeiro a fazer isso. E aí entra algo que eu aproximo quando eu começo a ler os yogas no Brasil de Exu. Exu é uma entidade afro-brasileira bastante ambígua, né? Ela é ambivalente, ambígua. E os yogas no Brasil também são. Há muitos yogis no Brasil, por exemplo, de escolas, que se dizem tradicionalistas. E eu acho isso muito louco, né? Porque há um yogi no Brasil que inventou o seu próprio yoga, e acho isso fantástico. Mas ele diz que a invenção do yoga dele veio por meio de um espírito, Babajananda, que não desce, né? Mas está ali presente e vai sistematizar o yoga dele como um yoga pré-védico. Eu acho isso fantástico. Mas é ambíguo, né? Como é que teu yoga é tradicional se você é um latino-americano, não foi iniciado em nada lá fora? Isso, vem comigo, isso não é menor, tá certo? Eu não estou fazendo isso para desmerecer, pelo contrário, eu estou começando a introduzir você na ideia dos yogas brasileiros, né? Eles são ambivalentes, assim como também outro yoga aproxima o seu yoga terapêutico a espiritualidade kardecista. Primeiro porque a religião Kardec ela é altamente terapêutica, né? Em geral, as religiões brasileiras são de caráter terapêutico, né? Você pode, numa gira de Umbanda de Exu, não ser feito a cabeça, não é filho de santo, nem mãe de santo, nem filho de santo, nem filha de santo, mas você pode ir lá para se consultar. Você vai, então, ser um consumidor, um cliente da magia daquela gira de Umbanda, assim como você também pode ir numa mesa branca, eu adoro esse termo, mesa branca de Kardec, né? Ela diz bem como é o caráter dela. E você vai lá e você bebe uma água abençoada, né? Você reza o Pai Nosso, Ave Maria, e faz uma cirurgia espiritual. As religiões brasileiras têm um caráter terapêutico muito forte. Daria uma outra aula para a gente falar como o Brasil sempre teve dificuldade com o seu sistema de saúde, né? Que vai buscar em pagelança, em terreiros de Umbanda e mesas brancas espíritas a cura de seus males, né? Muito mais do que isso mostra mais o serviço de saúde psicológica do Brasil é deficitário, mas esse é um outro rolê. Então, o yoga no Brasil, ao contrário da Europa e Estados Unidos, ele não vem pelas mãos de sacerdotes hinduístas, swamis, mestres iluminados, né? Ele, assim como os Estados Unidos teve pela primeira mão, né, a partir de um discípulo de Ramakrishna, que é Vivekananda. Eu divido as fases de chegada do yoga na América Latina desde 1900. Em 1900, uma norte-americana, ou radicada lá, chamada Tingley, que é uma teosofista, discípula de Blavatsky. Ela vai para Cuba em 1900. Cuba não era de Fidel ainda. Cuba era tipo Costa Rica hoje, né? E Cancún. É quase uma província dos Estados Unidos. E vai fundar uma escola chamada Raja Yoga Academy. É uma escola tipo Waldorf. Só que antes do Waldorf, antes do Steiner fundar a Waldorf, ela vai ensinar crianças com princípios hinduístas, ou pelo menos da meditação, né? A pegada é teosofista, mas a aproximação ali tem meditação, muito ligada a artes, a teatro, né? Ela vai ser, então, para mim, o marco zero da chegada do yoga na América Latina. Por mais que não tenha grande influência, a escola não ficou muitos anos em vigor, ela, para mim, historicamente, é o marco zero. Mas a gente tem um outro personagem muito importante, que chama César Bandio. É um francês, franco-italiano, que vai chegar por volta da década de 30 no Uruguai, Argentina, vai transitar por esse pedaço, e ele vai ser o cara que vai fundar o primeiro curso de formação para novos professores de yoga na América Latina. César Bandio é um personagem muito importante. Ele ainda é considerado em alguns núcleos latino-americanos como o grande cara que trouxe o yoga para cá, considerado aí vão se criar um mito, né? Ele é discípulo de Shivananda, ele vai se construir todo um mito que ele peregrinou pela Índia, enfim. Um outro cara que é brother dele, a gente não tem tempo para entrar, né? Lembra que a gente tem uma exposição de uns 35, 40 minutos para abrir para perguntas para vocês. É um cara muito importante chamado Léo Costé.
Léo Costé, ele vai fundar, junto com César Bandio, entre Uruguai e Argentina, um grupo independente de estudos esotéricos. E também se funda uma revista. Esse cara vai ficar com César Bandio pensando o yoga aqui entre nós latino-americanos. Por volta da década de 40, não sei porquê, houve uma treta aí com César Bandio, Léo Costé pega um jipinho, Willys, com um trailer e vai subir o Brasil, né? Vai pegar ali Rio Grande do Sul, Floripa, vai subindo e ele para na cidade de Resende. Resende, exatamente, onde está a MAN, tá certo? Por volta da década de 40. Lembra que Getúlio Vargas, Terceira República, altamente autoritário, o cara que funda a ABIN, censura os órgãos de imprensa, chega em 37. Então, estamos ali, hein? Estamos ali, tiozão. Ele vai chegar na década de 40 e vai fundar a Igreja Expectante. Por que Igreja Expectante? É uma igreja que espera. Léo Costé é um cara que acredita que na América Latina vai chegar uma nova raça de humanos, tiozão. Ele era tipo assim o Adão dessa raça. Tá entendendo? Isso não é incomum, tá? Nesse período, a Europa acredita que na América Latina, assim, é meio que a gente ainda é um lugar meio idílico, assim, uma nova raça vai surgir. Eles sonhavam muito com Machu Picchu, com floresta amazônica, essa coisa assim. Esse cara vem para cá e vai fundar em Resende uma igreja, chamada de Igreja Expectante. Ela existe ainda. Joga no Google aí, você vai encontrar a Igreja Expectante, os sacerdotes ainda. E ele o pai dele é tipo um grão-duque, aquelas coisas, aqueles negócios de título hierárquico de lojas esotéricas aí, do martinismo. Ele é o representante. E ele começa a divulgar o yoga no Brasil com essa pegada bastante terapêutica. Ele tem um mosteiro essênio aí nessa igreja expectante. Os essênios são os caras que ensinaram aí Jesus a curar. Esse é um rolezinho aí, né? E também um ashara yógico. E ele vai proferir algumas palestras no Brasil, provavelmente em lojas esotéricas, tipo Maçonaria, Rosa Cruz, e uma dessas está o general Caio Miranda, que vai, então, receber algumas palestras, talvez, desse cara, Léo Costé, esse francês, que acreditava que na América Latina havia uma nova raça, ele era o representante, e vai escrever o primeiro livro sobre yoga no Brasil, fica o marco zero da chegada do yoga no Brasil em 1950, governo Getúlio Vargas, tá certo? É o cara que prepara o terreno para o golpe de 64, então não foge, tá certo? Não vem imaculado o yoga para cá, pelo contrário, ele vem entremeado de diversos rolês, né? Então o yoga vai chegar no Brasil não pelas mãos de swamis, mas pelas mãos de europeus, certo? Esotéricos, místicos. Há um outro personagem que eu não posso deixar de falar, que é o Sergei Renaud. Sergei Renaud é também um francês que vai vir, se não me engano, Venezuela. Tem uma grande especialista dele no Brasil, Pamela Siegel, que vai fundar a Grande Fraternidade Universal, tiozão, GFU. Vocês devem conhecer também o Sudardharma, a GFU em Brasília tem vários núcleos que vai pensar o yoga. O Sergei Renaud escreve uma crítica a Patanjali, aí na década de 50 ainda, cara, sobre o que ele pensou no Yoga Sutra. É um cara que faz uma crítica, ele escreve um livro chamado Yogismo. Yogismo, esse livro está à venda aí, com GH. Acho que tem até disponível em PDF. No qual é a perspectiva de um francês, Sergei Renaud, que recebe aí entidades aí extrafísicas e pensa o yoga. Ele, antes da Grande Fraternidade Universal, ele vinha como a missão da Ordem de Aquários, tá? Então, assim, Sergei Renaud, Léo Costé e o próximo personagem são bastante ligados a ordens esotéricas europeias. E aí o yoga vem no caldeirão. Um outro nome é Benjamin Guzman. Esse é um único latino-americano. Ele é um chileno de uma ordem da teosofia que começa a estabelecer cartas com uma ordem
esotérica hinduísta chamado Sudadharma Mandalam, vocês devem conhecer, sobretudo quem é de Minas Gerais, porque é quem traz o Ayurveda para o Brasil, ou quem traz, mas assim, o Ayurveda se difunde muito através do Sudadharma Mandalam, e é desse tiozinho, Benjamin Guzman, que escreve cartas com essa ordem na Índia, e ele é auferido alguém iniciático na ordem indiana, Sudadharma Mandalam, por cartas. Uma década depois, praticamente, é que um Swami do Sudadharma Mandalam da Índia vem para conferir qual que é o rolê dele aqui na América Latina. E, claro, Benjamin Guzman já fez várias aproximações do Sudadharma Mandalam, vivendo no Chile, com o cristianismo popular, tá certo? Ele vê Nossa Senhora, faz pinturas, né? Então, vem. O que é importante desse primeira aproximação aqui? O yoga na América Latina não vem imaculado, tá certo? Não vem na mão de um swami. Né? Se você é um norte-americano, você pode até falar, mas a sua ordem não é do meu mestre é o verdadeiro. Você é um europeu, cara, mais ainda, porque né, a Inglaterra ali coloniza a Índia, então os caras vão para lá. Aqui não sei por barreira idiomática, o que é que seja, ou total desinteresse por nós latino-americanos, os yogis indianos modernos não deram a mínima para a gente. Uma primeira visita mesmo é na década de 70. Então, entenda. O yoga chega oficialmente na América Latina em 1900, com força na década de 30, com Léo Costei e César Bandio. Só que um yogi indiano mesmo chega na década de 70. Então, o yoga já tem 40 anos de incursões em terras latino-americanas, de ameríndios, incas, maias, yanomamis, tupi-guarani, cultura afro-brasileira, dos escravizados e, obviamente, do cristianismo popular. Isso faz o yoga latino-americano ser menor? Não. Isso faz o yoga latino-americano estar vivo, certo? Então, eu proponho uma segunda análise, que é quando esses discípulos desses primeiros mestres esotéricos europeus para cá, que fizeram a sua interpretação do yoga, não é melhor, é a interpretação, vão para a Índia. Então, os primeiros discípulos de Léo Costé no Brasil, década de 70, década de 60, 70, vão para a Índia. Chegando lá, eles têm um choque cultural do que eles aprenderam aqui e do que está acontecendo lá. Então, imagina você que joga capoeira na Alemanha por 20 anos e um dia você resolve pegar um avião, vir da Alemanha, desce em Salvador, naquele calor desgraçado, pega a tua mochilinha, teu cordão de capoeira que você fez na Alemanha e vai rodar com os negão trincados girando ali no pelô. Você toma um choque. Tá certo? Você cantava Paranauê, Paranauê com um sotaque alemão, e você chega os caras ali se benzendo no atabaque, tá certo? Para começar a jogar a capoeira de Angola. Você fala, oxe, não fala nem isso, né? Porque você ainda é alemão. Então, os yogis, quando chegam lá, tomam um choque. E quando voltam, vem comigo. Vem que essa é a parte importante. Se começa uma busca identitária dos yogas brasileiros. Nós estamos falando da década de 70, década de 80. Nós temos dois nomes muito... Já fechamos para o Brasil. Nós temos dois nomes muito importantes. Se você veio de Marte e pousou no Brasil procurando yoga na década de 80 até os anos 90, 95, só tinham duas escolas. Claro que existiam mais gente. Dona Inês e outras tantas. Mas que ganha o campo mesmo era ou Swastika Yoga ou Yoga Terapia. Então, se você desceu de Marte no Brasil entre os anos 80 e 95, 2000, ou era Swastika, do De Rose, ou você encontraria o Yoga Terapia de Hermógenes, tá? Isso é um fato. Tanto um quanto o outro vão construir os seus yogas, portanto, brasileiros, sem matriz indiana. Certo? Hermógenes vai se aproximar de Sai Baba algum tempo depois, e Hermógenes e Swastika, né, o De Rose, vai se aproximar de Shivananda, por exemplo, ou Yogananda, vai se aproximar depois. A construção dos seus yogas se faz entremeado
a cultura brasileira. Enquanto Hermógenes vai buscar abrigo espiritual entre os kardecistas, tanto que ele viaja o mundo com Divaldo Franco, Suástia, do De Rose, vai se aproximar muito do que ele tem bastante experiência, são as escolas esotéricas. É por isso que Suástia é todo hierarquizado, né? Tem níveis iniciáticos, tem graus, passagem das posturas, e, cara, eu acho irado Suástia, tá? Eu tô falando isso porque existe essa coisa do bom velhinho, né? Que é o Hermógenes, e o tiozão pegador, que é do Suástia. Sem sombra de dúvidas, o Suástia tem uma pegada muito mais sensual, sensualista, né? De Rose vai se aproximar muito mais de uma aproximação yoga tântrica, na perspectiva dele, né? E Hermógenes numa pegada mais, entre aspas, conservadora. Então, você tentar classificar os yogas no Brasil até os anos 2000, pela classificação que europeus como Mircea Eliade, Gog Ferenstein e outros, você não consegue dar conta do recado. Você não consegue dar conta. Não dá para classificar o que é o Suástia dentro dessa classificação, ou o que é o Hermógenes dentro dessa classificação. Porque os yogas como de Iyengar e Joyce, que é muito forte, né? Vai chegar ali com força a partir dos anos 2000. A minha formação foi no início dos anos 2000, e eu lembro que eu já sabia o que era Iyengar. Mas na minha formação, a Iyengar era zoado. Eu ouvia professores falando, que aula de yoga é essa? Que os caras penduram umas cordas na parede. Certo? Ao longo de 10 anos, isso vai girando, porque os yogis no Brasil que visitaram a Índia voltam para o seu país e percebem que, cara, existe outros yogas por aí, né? Então, rola uma tensão entre híbridos, é o nome que eu dou, e tradicionalistas. De Rose, por exemplo, se autoclassifica como tradicionalista. O yoga dele é antes da chegada dos Vedas. E entenda, essa é uma parte difícil para alguns yogis da antiga. Vejo caras aí novas, né? E é mais fácil. Mas a galera da antiga, como eu, né? O cara que assistiu Caverna... Que você assistiu Caverna do Dragão, tiozão? Tu é da antiga. Então, os caras que assistiram Caverna do Dragão têm mais dificuldade, porque foi construída ao longo de décadas uma imagem de deturpação do yoga, sobretudo pela aproximação da invenção de Rosiana, né? E uma aproximação mais benfazeja da aproximação yoga terapêutica de Hermógenes. Vamos tentar ir além do bem e do mal, né? Vamos tentar sair desse maniqueísmo, né? São dois caras que construíram o seu yoga em terras latino-americanas e brasileiras, se virando para sobreviver. São dois autodidatas. Mas nem por isso você pode chegar assim e falar assim, cara, o Hermógenes não entendeu nada de yoga. Tem que ter peito, hein, tiozão? Tem que ter peito para você pegar um rolê desse e falar assim, não, o Hermógenes não entendeu nada de yoga. Tem que ter peito, hein? Assim como também tem que ter peito para chegar assim, ó, o Suástia não entendeu nada de yoga. Não é por aí. Não é aniquilando diferente de você que você vai conseguir entender o campo yógico brasileiro. Esse é o primeiro passo. E aí eu trago uma outra teoria para tentar entender o yoga brasileiro, que é o que eu chamei de teoria dos afetos. Eu vou pegar isso de Deleuze e Guattari. Teoria dos afetos é o seguinte: quais são as aproximações que são feitas? Eu fiz 3 aproximações. É possível se ler yogas brasileiros, yogas no Brasil hoje, mais próximo do afeto conservador, que gira em torno de líderes carismáticos, vem comigo, não se perde agora, essa parte é importante, de livros sagrados e instituições, e há yogas no Brasil, ou yogis e yoginis no Brasil, mais próximos do nomadismo, de uma questão mais híbrida, ou seja, está mais próximo de pensar o yoga filosoficamente. O primeiro é muito mais próximo de pensar o yoga religiosamente. Ele gira em torno de dogmas. Há uma terceira pegada que eu chamei de peregrino.
O peregrino é o cara que nunca chega em lugar nenhum. Sabe aquele cara que fez 1 milhão de cursos de formação de yoga? Ele tem um monte de diploma. Fez do Iyengar, fez do Joyce, fez yoga terapia, fez a formação do integral na montanha, fez restaurativa com a Camila Derzetti, está estudando agora. Esse é o peregrino. Esse é o cara, é um consumidor do campo do yoga. Ele está sempre em falta, ele nunca chega. Você vê o passaporte dele, tem um monte de carimbo, já viajou a Índia inteira. E eu sei que agora na sua cabeça você criou uma classificação, certo? Ah, eu quero ser esse. Ah, esse aqui não entendeu. Eu quero. Essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Para você sair do maniqueísmo. Eu quero que você consiga, a partir do nosso rolezinho aqui de 40 minutos, comece a fazer algumas experiências. Primeiro com você. Então, comece primeiro do de fora. O de fora é mais fácil, né? Do que você olhar para o seu próprio umbigo, né? O Narciso acha feio tudo que não é espelho, já dizia Caetox. Então, olha de fora, bate um olho e fala assim, cara, esse aqui está mais próximo de qual afeto que o tio Beto falou? O afeto conservador, sedentário porque ele se desloca muito pouco, né? Você fala assim, o que é yoga? Ele tem a resposta intacta. Chitta Vritta Nirodha. Ele já sabe, né? Pranayama, ele já sabe, né? Quem é Shiva, ele já sabe. Esse é um cara conservador. Esse é um cara que se desloca muito pouco no seu campo. É um sedentário. Ele não é ruim, não é um mal, certo? Não tem isso. Na verdade, ele é a maioria. Ele sempre será a maioria. O conservador é o que, em geral, está em torno do seu líder carismático. Você fala assim, ele sabe qual é a tradição dele. Né? Você pergunta, de onde você vê? A minha tradição, ele fala toda a linhagem dos Swamis atrás. Esse é o conservador. Esse é o mais próximo do afeto sedentário. Se desloca muito pouco. Ele geralmente foi institucionalizado. Tem os comentaristas certos do Yoga Sutra. Esse aqui não soube se aproximar do Yoga Sutra. Esse aqui fez a interpretação errada. Esse é o conservador. Né? Vai identificando na sua mente aí. Não pense em você, porque se a pessoa é esclarecida, iluminada, você é a pessoa que já transcendeu isso tudo. Há um segundo, então, que é o nomádico ou híbrido. Esse é o cara que não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Assim, ele é um cara cansado. Esse yogini híbrido é um cara cansado. Ele talvez já tenha sido institucionalizado. Sacou? Ele sabe quando eu falo... É o cara que riu aqui, ó. Você que riu quando eu descrevi o conservador, provavelmente você é o híbrido. Porque o cara que levantou a sobrancelhazinha e ficou com uma cara feia, se fechou, possivelmente esse cara é o conservador. Você que deu risada, você talvez é um cara ou uma cara que se aproximou já de algumas instituições. Por exemplo, como é o nome daquele curso de Tantra que está agora forte aqui? O Ananda Marga. Ananda Marga, cara, é uma instituição de yoga muito bem organizada, em torno de um líder carismático, tem os seus próprios textos, fudido, mas está muito mais próximo do afeto conservador. Tá entendendo? Em vez de você classificar se é mantra yoga, hatha yoga, não sei, que você se perde, porque no Brasil tudo acontece ao mesmo tempo agora, né? É Exu que joga pedra ontem para matar o pássaro hoje. Né? O híbrido ou nomádico é o cara que se desloca. Ele não tem problema em fazer uma aula de Ashtanga Vinyasa Yoga e à noite numa gira do Preto Velho. Tá entendendo? Não que ele esteja em busca, é que para ele tá tudo certo. Pode ser que isso aqui é uma teoria que eu estou construindo, mais próximo do afeto filosofia. O afeto filosofia significa que ele não tem certezas absolutas. Ele tem perguntas interessantes. Quando alguém pergunta para ele, o que é yoga? Ele fala assim, o yoga? Aí é foda, hein, mano, para explicar o que é yoga. Esse provavelmente está muito mais próximo do afeto nomádico, híbrido. Ele não tem certeza. Por isso que ele é escorraçado a galera do afeto conservador, né? E tem o peregrino. O peregrino é o cara que está sempre em busca. Ele não é um nômade.
ele vive aonde? Ele vive no deserto. Ah, eu vivo no deserto, mas na árvore 14, sabe? No Oásis 32. Não, esse não é nômade, né? O nômade vive no deserto, tá certo? Uma tribo nômade, como os charruas aqui no sul do Brasil, eram civilizações nomádicas. Tanto que as missões jesuítas não conseguiram dar conta deles, porque as missões jesuítas, que eram reducionistas, pegavam os coletivos indígenas, como os Guarani, e reduziam para viver num território, cuidar da roça. O charrua não. O charrua era nômade. Onde ele vivia? Cara, ele vivia de Laguna, para quem já veio para o sul, até o Uruguai. Onde você vive? Eu vivo aqui, tiozão. Eu vivo onde eu quiser viver. O nômade, o peregrino, é o cara que sai do ponto A para chegar no B. O peregrino é o cara que acha que um dia ele vai chegar em Kaivalya, tipo moksha. Moksha é tipo assim, o céu cristão. Tá entendendo? Não? Eu sei que é novo, não é difícil, é novo. Porque você foi capturado a pensar de uma forma. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Com esses instrumentos em mãos, você agora já tem uma possibilidade de pensar os yogas no Brasil fora de uma caixinha. Então, você tem possibilidade de ler o Perife Yoga, é um coletivo de Salvador, que pensa yoga em mulheres periféricas e trans pretos, que mora num cômodo só e ensina yoga lá, tiozão. Então você aprende muito mais do yoga no Brasil ouvindo uma live do Perife Yoga com uma trans, ou um trans. Como eu falei, eu sou da Caverna do Dragão, então estou sendo alfabetizado ainda, mas eu tenho filho adolescente, o adolescente nos ensina. Então ela está aqui me xingando que eu estou falando errado o termo. Com uma yogini negra da periferia e quem comanda ali aquele coletivo. Você aprende muito mais de yoga no Brasil com essas lives do que lendo a interpretação correta do seu líder carismático sobre o que Patanjali, que é um sacerdote do século II, hinduísta, indiano, quis dizer do coletivo dele. Vem que eu estou fechando o rolê. Para você compreender, então, os yogas brasileiros, ou os yogas e yoginis brasileiros, eu faço as micagens, todas as brincadeiras, porque eu sei que é um tema, primeiro, delicado sobretudo para quem está já convertido num sistema yógico, e eu venho falando há 15 anos que yoga pode ser um fenômeno religioso, então alguns estão convertidos no yoga, e aí se ofendem com as minhas falas, e eu entendo isso. Não entendia tanto antes, mas hoje eu entendo. Mas tiro o sarro do mesmo jeito. Porque meu irmão é pai de santo, eu posso falar isso. Se você lê o Atharva Veda, tiozão, é um capítulo do Veda só com encantamento e maldição. Se esse negócio fosse escrito por preto velho, era só macumba. Então, eu não acho impossível trabalhar com relações. Então, quando eu vejo yoga no Brasil construindo com aproximações com funk carioca, axé baiano, pagelança, enteógenos xamânicos, eu acho isso irado. Eu acho isso irado. Porque é realmente a periferia se apossando e fazendo construções yoga que façam sentido para o seu próprio coletivo. Porque o yoga há 70 anos no Brasil, pensando em yoga chegando na década de 50, hoje 2021, mais de 70 anos, é um projeto elitista, oligárquico. Se você lê, se você pegar algumas escolas de yoga, né, aquelas duas que eu falei, uma delas é claramente aristocrática, certo? Só pode jovem, agora está trabalhando só com yoga para homens. Veja, eu não estou sendo crítico no sentido negativo. Eu estou colocando os fatos e mostrando para você que eu quero, como eu já havia dito, que o yoga é demais errado, ele está dando muito certo. Olha aqui na tela, só tem branco, tiozão. Só tem branco aqui. O yoga não consegue afetar a faxineira do Sesc. Eu falo isso sempre quando eu vou no Sesc fazer dar palestra, é um lugar bom, paga bem ali. E eu pergunto, aula de graça aqui não é de graça? Por que a faxineira e o segurança não vem fazer yoga aqui, ó? Porque eles não se sentem autorizados, tiozão. É o elevador de serviço. E por que não seja autorizado? Porque nós não deixamos, certo?
Isso não significa que você tem que agora começar a acender vela na tua... Mas é mudar o teu olhar, tá certo? Mudar a tua perspectiva. Continue no teu yoga, não tem problema. Lendo em sânscrito, Vedanta do Eta, não tem problema. Mas, é aqui que eu fecho. Esta é só uma perspectiva do yoga, dentre outras tantas que existem de forma infinita e não hierárquica. Porque na tua cabeça existe uma ascensão, né? Claro, tu é igual eu, privilegiado, branco, não é não? Qual o bairro que tu vive? Teu CEP fala isso, né? Então, eu tô na Lagoa, tiozão, Floripa, eu sou privilegiado. Então, eu começo a olhar minha perspectiva para compreender que, é um fato, o yoga não prosperou no Brasil profundo. O yoga ficou elitista, assim como o espiritismo kardecista também tentou. Ele é ainda patriarcal e misógino. Vocês mulheres são maioria, mas quem manda é nós. Eu sei que isso entra como um soco no teu queixo, então dá aquele silenciozinho para tu absorver o impacto. Claro que tem mulheres yoginis fantásticas no Brasil, da história e hoje, mas quem manda é nós. Quem tinha um site há 6 anos atrás, escrito assim, o que é e o que não é yoga, era macho da Zona Sul Carioca. Há instituições que ainda se pensam ditadoras do que pode e o que não pode ser yoga. E essa aproximação que eu faço, teoria dos afetos, rompe essa membrana que delimita um yoga imaginário, idealizado, romântico, certo? O Brasil vem, na sua periferia, abrindo as membranas para horror dos conservadores sedentários que acham que, cara, estão contaminando, é um projeto de branqueamento, certo? Entre aspas ou não, certo? Ah, mas eu tenho uma negra, não é aquelas discursos racistas ainda, né? Então, tem yoga queer, tiozão. Já tem yoga queer. E isso não é ruim. Ah, mas eu não gosto do pet yoga. Problema seu, faz análise. Mas isso não lhe dá o direito, pensando como a teoria dos afetos, de você produzir retóricas de aniquilar o diferente de você. Pode escrever crítica, pode montar vídeo, escreve textão no Facebook falando que você não gosta, que não concorda, mas buscar destruir o diferente de você é uma atitude de pequeno fascista. Então, pensar os yogas no Brasil exige de você uma postura diferente. Porque lembra, tiozão, tu não é europeu. Tu não é europeu. Tu não é descendente do Império Greco-Romano, tiozão. Porque mesmo a tua família, igual a minha europeia que veio pra cá, é tudo pobre, tio. Minha avó é italiana, mas minha avó é italiana, mas ela veio da Europa pobre. Hã? Eu não pense que tu é elite. E os yogas construídos no Brasil vêm com esse complexo de vira-lata. Tudo que contamina o yoga, que não é hinduísta, não é vedântico, não é não sei o quê, não fala sânscrito, não sabe ler, é menor. Isso é um pensamento colonial. E nós estamos aqui rompendo, e eu crio um instrumento, que é a teoria dos afetos, para você tentar pensar o yoga fora dessa caixinha que delimita o que pode e o que não pode entrar para conversa, para diálogo. Abro espaço para vocês, perguntas, angústia, mágoa, depressão, rancor. Fiquem à vontade, é só abrir o microfone. Olá, Alberto. Se ninguém for falar, queria... Muito boa a aula aí, a apresentação, parabéns, gostei bastante. A divulgação, quando você fez, né, dessas lives, você tinha falado, né, eu quero muito mais que o yoga dê errado, né, no Brasil, na América, né.
pela perspectiva, né, do que significa, né, o Yoga Manandra, essa perspectiva sua, e considerando que o yoga, né, que seja lá em Cuba, em 1900, e desde quando veio para o Brasil, na América, já veio, de certa forma, torto, no sentido de sem tradição, né, veio de origem europeia, seja por origem do teosofistas, seja o De Rose, o Hermógenes, tem o Bastiat lá também, o Léo Cortez, ou seja, já veio de uma maneira diferente, e isso, talvez, na verdade, assim, na perspectiva do Yoga Malandro, o yoga já começou certo por aqui, né? E assim, eu acho que continua indo certo nessa perspectiva. Talvez errado na perspectiva tradicional, mas na perspectiva do Yoga Manandro, ele já está andando certo. E daí quando você coloca, né, que, pô, mas ainda o yoga está muito assim elitizado, muito branco, só tem muita mulher, mas quem manda é o homem. Eu fico pensando assim, eu acho que a explicação não é que o yoga está elitizado, mas a questão é que nem se fala, mas cadê os negros aqui? Cadê de outras etnias? Cadê os trans? Né? A questão é que não existe só o yoga, existe o candomblé, existem outras coisas que estão dando muito certo também, né? E que às vezes competem na mesma área, vamos dizer assim, do yoga em partes, né? E que tem outras coisas que também estão dando certo, né? Então, acho que assim, talvez a explicação seja mais complexa, mas que eu ainda acho que o yoga, nessa perspectiva que você está colocando, está dando certo, né? Bom, é só para a gente passear nas ideias aí. Muito obrigado, Vinícius. Muito legal essa tua perspectiva que o yoga está dando certo, não é errado, porque continua vivo aqui. Quando eu falo que não deu certo, é porque o Brasil, desde a Primeira República, tem um projeto, no próprio vídeo eu deixei mais ou menos isso claro, de branqueamento, de eugenia. Isso aqui não é com aspas, né? O Brasil foi um dos grandes expoentes de eugenia no mundo. Então, quando eu não vejo negros no yoga, não é porque a cultura afro vem ganhando na ética e na estética, é porque a gente barra mesmo, né? A gente barra mesmo. Você não deve ter noção de quanto que talvez a Tainá, que é essa moça de Duque de Caxias, deve sofrer com haters por aproximação do yoga com o Egito. Para ela, que trabalha com Kemet Yoga, o yoga não veio da Índia, veio do Egito. E os egípcios é que foram os arianos que levaram para o Vedas. Ela tem uma outra versão histórica. Então, concordo com você que yoga talvez esteja dando certo, mas ele não entrou torto, né? Ele entrou pelo viés que entra na América Latina. Sempre entra entremeado com diversas culturas, porque nós não somos um povo único, nós somos mestiços, né? Bastante mestiço. Então, quando eu não vejo negros nem mulheres pensando o yoga no Brasil, eu acho que está dando muito certo, porque a nossa cultura brasileira são 400 anos de escravidão, tio. Ela teve a libertação dos escravos, mas não houve nada. Pelo contrário, os senhores de escravos do Brasil ganharam compensador financeiro quando houve a Carta de Libertação, de Alforria, e os negros foram largados na rua. Então, eu acho que eu quero ainda que ele dê errado. Eu quero ver mais vozes negras falando, porque eu estou falando num lugar de fala que não é meu. E eu volto a dizer, você quer entender isso com mais profundidade? Acho completamente mais complexo do que a nossa exposição de 40 minutos. Assista lives do Perif Yoga. Eles vão te enriquecer muito mais de componentes teóricos no entendimento da sociedade brasileira, porque, entenda, muito mais importante para mim do que entender o yoga, eu estou muito mais preocupado em entender a sociedade brasileira por meio do yoga. Esse é um rolê que poucas pessoas compreendem no trabalho que eu venho fazendo. Eu quero entender a sociedade brasileira através da tribo yoga. E aí eu tenho, num tubo de ensaio, que é o campo espiritual yógico, uma parcela de quem são os brasileiros, e brasileiras e brasileiros hoje. É essa perspectiva que eu acho muito mais enriquecedor, enquanto as pessoas ficam buscando a raiz do yoga, como Patanjali foi interpretado correto ou não.
É isso que eu digo, tem 3 grandes frentes de estudo no Yoga Brasil na academia: a biológica, a terapêutica, a exegética, que se debruça sobre os textos, traduz o sânscrito para o português, interpreta a Bhagavad Gita, lê o Geranda, e poucos pensando socialmente a cultura yógica inserido na sociedade. Porque se vocês estão aqui interessados em ouvir eu falar de yoga, é porque a sociedade brasileira banca vocês. Se você tem aluno de yoga, é porque, de uma certa forma, o yoga contribui para a sociedade. E contribui como? Trabalhando com diminuição de estresse, né? Docilizando corpos em alguns momentos, também transformando formas de pensar. Então, quero que o yoga entre em mais competição com o candomblé, entendeu? Com a Umbanda, com o espiritismo. Eu quero ver mais discussão disso. Nós estamos ainda imaculados numa bolha. Então, quero que essa bolha seja mais permeada por outras formas de saber não branca. Né? Quem mais, gente? Por favor. Oi, Roberto. Coisa breve, porque eu passei por estava estudando, na verdade, o curso dos Yoga Sutras, né? Muito louco, muito bom. Parabéns. Muito obrigado, Ricardo. Curso. E me expandiu muito assim, o entendimento do Yoga Sutras, não com um texto dogmático, né? Porque as traduções são diferentes e isso enriquece demais. É bem diferente. Eu apanhei aqui lendo o do Carlos e você com uma outra tradução, mas tudo bem, a gente segue. Só com o ponto do Yoga Sutra, com isso que o Vinícius, né, falou, que eu acho interessante, e essa colocação de que existem outros caminhos, né, que talvez dentro do comportamento humano, de encontrar talvez espiritualidade, liberdade, tem outros caminhos que vão pegar o ser humano e falar, olha, vem por esse caminho, né? Mas ali no Yoga Sutra, aí a gente coloca aí de novo, né, Yoga Sutra Patanjali, ele fala que os votos e a prática de yoga, ela indifere da classe social, tempo, casta, tudo isso, né, indifere, ou seja, o yoga é para todos, né? O yoga de fato é para todos, né? E quando a gente acha que existem, né? Existem, mas o yoga é para todos, né? E eu acho que não chega, né? A questão é que não chega, porque quando chega, realmente a pessoa se sente captada, porque o yoga é para todos, né? E ela pode ser do candomblé, pode ser de qualquer outra religião e praticar yoga, né? Isso não vai deixar ela menos assim dentro da religião dela, né? Muito bom, Ricardo. Isso me fez também lembrar a tua fala, porque às vezes quando os brasileiros e brasileiras yogis, né, tentam chegar em comunidades periféricas, né, marginalizadas, em geral vem com uma pegada jesuítica, tá ligado? É meu dever moral trazer esse conhecimento fudido para esse povo carente. Né? Esse tipo de aproximação repele. Tem que chegar com humildade na quebrada, tá certo? Tem que saber ler aquela sociedade e permitir-se esse teu conhecimento do yoga ser entremeado por eles. A minha esposa trabalha no CAP, Centro de Ciência Social aqui de Florianópolis. Cara, ela vai se construindo uma prática de yoga com um cara fumando na janela, tá certo? Vai fazer essa aula? Não, hoje eu não quero fazer, não. Tá fumando na janela. Demorou o quê? Acho que 3 meses para ele ir para a prática, né? Para ir deitar de calça jeans lá e fazer a prática de yoga. Então, é um conhecimento de mão dupla, né? Você, professor de yoga, se despir das suas carapaças, né? das suas personas e atingir aquele público, mas também ser atingido por ele. Isso é uma coisa que, em geral, a classe privilegiada não saca na aproximação com as populações periféricas no Brasil. Diga, Silvia, por favor. Então, é um pouco isso, assim, a minha angústia, né? Como é que a gente, branco, classe média privilegiada, eu aqui, né, que moro em Brasília, dou aula, minhas alunas, quem me sustenta há 5 anos, desde que eu deixei de ser jornalista, o Lago Sul, o bairro mais elitizado do Brasil, não só de Brasília, mas do Brasil. E aí, como é que a gente faz para atingir outras, né? Como é que você vai chegar na periferia? Posso ir dar aula no Varjão? Posso, mas como é que eu vou chegar lá no Varjão com essa minha né, latinha aqui de branca privilegiada, entendeu? É difícil romper isso. Eu tentei fazer isso numa escola pública,
para crianças pequenas. Fui dar aula de yoga lá, é uma escola que tem um projeto bem diferenciado, assim, as crianças ficam todas juntas, não tem parede, enfim. Era uma escola que estava aberta, a equipe pedagógica estava aberta a várias experiências, e eu fui lá dar aula, e foi muito legal. Durante 3 anos antes da pandemia, a gente conseguiu assim, estabelecer com algumas crianças uma relação, né? Uma vontade de praticar yoga. Mas é tudo muito... Para mim, assim, foi tudo muito intuitivo, eu não sabia direito como lidar com aquelas crianças, não podia falar... uma escola laica, né? Então eu não podia falar nem Om, não podia. E quando as crianças, elas adoravam falar Om e Namastê. E aí quando me perguntavam o que era Namastê, eu não podia dizer a divindade que habita em mim, saúde a divindade que habita em você, porque tem crianças evangélicas, muitos evangélicos, né? Então a gente inventava, o amigo, eu sou o amigo que te cumprimenta, enfim, inventava coisas lúdicas ali para as crianças. Acho que criança é mais fácil de você conseguir afetar, né? Inventa o nome do bicho para postura e tal. Mas com os adultos, eu te confesso que eu ainda não consegui saber como furar essa bolha. A tua fala me fez me pensar o seguinte, assim, nós não precisamos necessariamente chegar a atingir para dar aula para eles, né? Porque novamente vem numa pegada jesuítica, né? Mas, por exemplo, participar de rodas de conversa, trocar ideia, né? Olha lá, as lives podem participar, é totalmente gratuito, tá todo mundo aqui, ó, né? Agora, você só não discriminar e estar aberto a novos saberes já é uma puta relação que você faz. E em terceiro ponto que eu acho muito interessante, nós compreendemos que é a chave do rolê de hoje. Você e eu somos analfabetos em conversar com os Brasis profundos. Nós só fazemos parte de um projeto de exclusão de saberes não brancos. Então é por isso que você não tem o timing, né? Você não sabe como chegar. Porque nós somos analfabetos, é um projeto brasileiro. E entenda que o yoga é indiano, e indiano é preto, tio. No mínimo brown. O yoga, então, está muito mais próximo de um saber brown, mestiço, preto, do que branco elitista. Então, vou dizer, se a gente for pensar pela fala do Vinícius, que eu achei genial, vamos cultivar então o yoga torto que veio da Índia, porque é preto. Não o yoga elitista bramânico, né? Porque a alta casta acha que é mais branco do que o intocável. Quando nós brasileiros percebermos que nós só fazemos parte da casta dos intocáveis, ou seja, você é sem casta, não adianta colocar roupa de açafrão, cordão branco, bindu na testa, passaporte carimbado que você foi para a Índia, ficou no Marriott, ou numa vila afastada, à beira, não sei do que, do Rio Ganges. Você é pária, tio. Ninguém se converte ao hinduísmo. É uma religião de família. Ninguém se converte a lá. Você pode falar sânscrito, eu tiro o sarro do meu amigo André De Rose, que fala, ele tem essas coisas de falar o sânscrito quase... Mas tu não é, tu é latino, tiozão. Pode ter cabelinho loiro, pode alisar o cabelo, olhinho verde. Tu é latino. Corre aí sangue indígena, de preto, de pagelança, de Exu. Pode ficar puto. E se você ficou puto com a minha fala agora, que eu vou levantando a voz, porque isso aqui é um negócio de teatro, né? Eu gostaria de estar aí do seu lado, jogando perdigoto em cima de você. É mais tesudo para mim. Você tá bem longe, tiozão, da elite greco-romana, tá ligado? Tá, quem colocou Jesus loiro de olho azul, rapaz... tá anos-luz do saber da onde o tiozão veio. Então, ou você usa isso de forma exusística, malandra, ambígua, né? E aí eu aconselho vocês a lerem muito mais Antônio Simas do que Viaça, né? Para quem pegou o rolê aí, porque você vai entender muito mais da brasilidade, como, por exemplo, a escola de samba no Rio de Janeiro, que ele tem um livro sobre o samba. A escola de samba foi obrigada, durante o governo Getúlio Vargas, a cantar na escola de samba só temas brancos, tipo Batalha de Riachuelo. Só que quando você vai estudar o toque da caixa de cada uma das escolas de samba, tá tocando para um orixá.
Vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Isso é a ambiguidade do povo brasileiro. Eu lembro de uma festa em Iguape, que é no litoral de São Paulo, que eu ia sempre com meu avô. Chegou um padre novo que não quis que Jesus, né, a senhora, não, são bom senhor de Iguape, fosse para a praça passar a madrugada, que era a festa de Bom Jesus de Iguape, tomando cerveja com a galera no meio da praça. Falou, isso aí é profano. Bom senhor de Jesus tem que ficar no sagrado. A galera, não, sem problema, padre, pode deixar. O que aconteceu? 18, 19 horas, quando o padre vazou, os caras invadiram a igreja, pegaram a imagem, colocaram lá, 5h30 da manhã, voltou para a igreja, fecharam bonitinho, e o padre nem se ligou. Isso é Brasil, tiozão. A gente burla a lei sem sair dela. Então, você tem um cara que tem um altar que tem Shiva, do lado do Exu Tranca-Rua. Aí um conservador sedentário acha isso uma heresia, um peregrino fica pensando, pô, vou ter que estudar Exu agora. O nomádico fala, cara, tá tudo no mesmo deserto que eu vivo. Tá entendendo o rolê, não? É mais fácil, demora, mas é mais fácil compreender o campo iógico no Brasil pela teoria dos afetos, porque você tá, esse é mantra yoga, hein? Esse é Hare Krishna, eles são Bhakti. Não dá conta. Não dá conta de pensar a alma antropofágica de Oswald de Andrade, de Macunaíma, que vive em você, tiozão. É o sucupira, o pé para trás. Ou como diz Tamira, são os espertos ao contrário. Espero que vocês tenham assistido esse filme, porque foi irado o que eu falei agora. É o esperto ao contrário, como diz Tamira. O cara se acha esperto, mas é burro. É o esperto ao contrário. Mas, gente, por favor, para a gente fechar o rolê aqui, que lá embaixo está subindo o cheirinho do almoço. Mais uma questão, uma dúvida, uma angústia, uma dor? Faz pergunta fácil aí, tipo, qual é o meu signo? Letícia, abre o seu coração, Letícia. Pronto. Eu amei muito essas definições que você trouxe, essas ferramentas para a gente poder pensar nos diferentes yogas, né, que a gente encontra. Estou bem curiosa para ler seu livro, quero ganhar esse sorteio. E fiquei com uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, quando você falou de Léo Costé, isso, né? Na década de 40, que você diz, esse termo igreja expectante, essa ideia de uma nova raça, eu queria compreender o que ele quer dizer com uma nova raça, e se isso conversa com a teoria social da época, justamente essas teorias do embranquecimento, essa ideia da miscigenação, da democracia racial, desses teóricos que estão pensando, né, da Constituição Identitária Nacional com essa questão racial. Como fica? Muito boa a tua fala, Letícia. Daria um livro isso, né? Tem um livro que é uma autobiografia de Léo Costé. Conta a historinha dele chegando aqui, tá? Se você não achar aí, você me escreve ali no Instagram ou algum outro lugar aí que eu te passo o link para isso. A nova raça é uma nova raça mesmo, de humanos, tá? Obviamente branca, né? E que ele era o grande representante, uma raça, então, com um conhecimento, né? Porque está muito entremeado aí a ideia do fim da era de peixes com o início da era de aquários. É o que a gente vai chamar nessa religião de movimento nova era. Né? Que nova era? É o fim da era de peixes, é por isso que o evangélico tem um peixinho no carro dele, no Fusca dele, né? Porque o peixe é o início da era cristã. Então, esse movimento religioso chamado Nova Era, que adora assistir Avatar, né? Abraça a árvore, sai correndo na chuva pelado na praia, uiva com o cachorro na lua cheia. Esse é a Nova Era. É nós, tiozão. Nós somos Nova Era, ligada na natureza, Le Krenak. Esses caras anunciam a chegada desse movimento, né? Que acredita que as religiões tradicionais, cristianismo, judaísmo, islamismo, são tradições religiosas com data de validade vencida. Né? Tem um autor chamado Silas Guerriero, que fala muito sobre o movimento Nova Era no Brasil. Brasília, então, tiozão, Brasília é construído nesse rolê Nova Era, certo? Vai para o paraíso. Você não está entendendo o que é Nova Era?
Vai para Alto Paraíso para você ver o que é a nova era lá. Tiazinha com um carrinho de mão com cristal que ela pegou do barro ali. Então, ele vem nessa pegada, né? É o início disso aqui na América Latina. E o surgimento da nova raça, assim, ele acha que ia surgir, tipo assim, bebês iam nascer nova raça. É o mesmo rolê da galera criança índigo, tá ligado? Que surge mais tarde. Chega, acho que na década de 80, com essa ideia de criança índigo. Ele tem essa pegada, né? E ele se acha o primeiro cara que nasceu nessa nova raça. E sim, Letícia, a sacada que você pegou é tipo tese para doutorado, né? Será que tem uma relação com esse movimento higienista? Fodido, eu não tinha pensado nisso. Pode ser, cara. Irado. Dá uma linha de fuga, né? É uma linha de fuga criadora para pensar da onde esses europeus malucos, né? Deliciosamente loucos, começaram a pensar que uma nova raça surgia aqui na América Latina. Em uma espécie de um paraíso idílico, enfim. É possível se pensar nessa aproximação. Eu não sei se era isso que ele pensava, mas talvez, lendo a autobiografia dele, você pode começar a tramar alguma coisa aí com seus próprios encontros. Beleza? Nossa, Eu agradeço obrigada. demais, gente, a presença de vocês. Muito obrigado. Você mora em Cananeia? Que massa, Inara. Muito bom. Passa aí direto. Ia muito com meu avô aí na festa, cara. Irado. Dormia no carro com meu avô. Então, agradeço demais. Amanhã é nosso último encontro. Se você ainda não está pré-inscrito ali na plataforma, vai lá. Tem sorteio dos livros, tem 2 módulos liberados para vocês e muito mais material sobre a pegada do Yoga Malandro. É um curso então, que vai ser a partir do meu livro, Yoga Malandro, do mestrado, doutorado e meu pós-doc. Eu escrevi esse livro e agora estou lançando um curso para a gente pensar, além do livro, o contexto brasileiro a partir do yoga. É essa que é a pegada. Entender a sociedade brasileira, esse campo social iógico, né? A partir do yoga e as relações que a gente pode fazer para pensar os Brasis. Beleza? Muito obrigado. Um bom almoço para todos. E amanhã a gente se encontra aqui de novo às 11 horas. É o último rolê. Forte abraço. Fico aberto aí para perguntas de vocês por e-mail, no Instagram. Facebook eu não olho, tá? Eu cansei daquela porra lá. Tô no Instagram e e-mail. Fechou? Até mais, gente. Muito obrigado.